Pronto. Gente, nós estamos entrando para mais uma live, mais uma meditação na palavra do Senhor. Para você que está chegando, seja ao vivo, seja na gravação, seja muito bem-vindo. Vamos orar e logo depois a gente inicia já com o pé no pescoço, como diz nossa P. Joseí. Papai, que privilégio estar na Tua presença, que alegria conhecer mais a Tua palavra, meditar nas Tuas ordenanças, naquilo que o Senhor deixou para nós. Nós sabemos que a Sua palavra é uma bênção tão grande em nossas vidas. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, meu Deus. Que nós possamos ter uma compreensão adequada e precisa daquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus. Livra-nos de todo engano, meu Deus, para que nós não sejamos presa fácil do inimigo. É o que nós pedimos. E nós, mais uma vez, declaramos que o Senhor tem completa liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Beleza, então vamos lá, gente. Semana passada, a gente viu a primeira viagem missionária, né? Tô até com uma mapinha aqui, ó. Primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Nós falamos sobre isso nas nossas duas últimas lives, está lá no capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Atos. A gente viu que eles começam na cidade de Antioquia da Síria, cidade que fica aqui ao norte de Jerusalém, tá? Jerusalém está aqui para baixo, ó. Deve estar mais ou menos na linha aqui, ó, por aqui mais ou menos, tá? Eles começam aqui, atravessam a ilha de Chipre, depois de Chipre eles vão lá para o território da Ásia Menor. Isso aqui, gente, quando a gente fala Ásia Menor, não estou falando lá da China, Índia, essa área não, tá? Eu estou falando aqui da região que hoje é a Turquia, tá? Aqui é a Turquia hoje, beleza? Eles começam aqui por Perge, depois eles sobem para Antioquia da Psídia, vão para Icônio, depois eles descem para Listra, vêm até Derbe e depois eles fazem o caminho inverso, pegam um barco e voltam para Antioquia da Síria, e ali eles passam a relatar tudo que o Senhor havia feito, toda a obra que o Senhor fez por meio da vida deles. Nós vimos que vários milagres, sinais, prodígios foram realizados por meio deles. Nós vimos que muitos judeus se converteram, muitos tementes a Deus se converteram, muitos prosélitos se converteram e pagãos se converteram também. Você já sabe a diferença de cada um desses termos. Se você não sabe, bota aí nos comentários, porque eu já citei nas últimas 3 lives. Se alguém aqui não souber, fala aí no comentário que eu explico rapidamente. Senão, vou seguir aqui, né? E também levou uma oposição muito grande, muito grande. Os judeus incrédulos, principalmente, incitam os pagãos daquela região, incitam os tementes a Deus, muitas mulheres tementes a Deus que tinham uma condição financeira mais elevada, são incitadas por esses judeus não convertidos. E com isso a gente viu que Paulo e Barnabé sofrem uma perseguição muito grande. Eles foram perseguidos em Antioquia da Psídia, eles foram perseguidos lá em Icônio e foram perseguidos em Listra, tanto que lá em Listra Paulo foi apedrejado, foi jogado fora da cidade, acharam que ele estava morto, devia estar todo arrebentado. Eles jogam ele lá, depois ele volta na cidade e segue para Derbe, né? Isso tudo aconteceu e mesmo assim ele volta por cada uma dessas cidades, porque ele tinha uma obra para fazer, né? E aí, finalmente, como eu falei, eles voltam para Antioquia da Síria, relatam tudo o que aconteceu. O povo está muito feliz, animado com a obra que o Senhor estava fazendo por meio da vida daqueles homens. E aí a gente encerrou o capítulo 14. E hoje nós vamos falar do capítulo 15. O capítulo 15 de Atos é basicamente o capítulo das divergências, o capítulo dos conflitos, a gente pode falar assim. Porque em Atos 15 nós vemos 2 grandes conflitos, 2 grandes divergências. A primeira divergência é uma divergência doutrinária que tem um impacto muito grande. A segunda divergência é uma divergência pessoal que envolve o apóstolo Paulo. Essa é rapidinha, mas nós vamos começar pela divergência doutrinária, porque o capítulo vai nessa ordem. Vamos na ordem do capítulo, que dessa vez nós estamos na ordem cronológica dos fatos, que é a forma como nós estamos inclusive estudando aqui o livro de Atos, certo? Como nós estamos vendo nessa série do Panorama Bíblico. Nós começamos lá atrás em Gênesis e agora a gente está no capítulo de Atos. Beleza, podemos iniciar. Ficou alguma dúvida do que a gente falou na semana passada? Se não ficou, eu vou dar início então, tá? Gente, vamos lá. Nós já sabemos que esse período da igreja primitiva é um período de grandes mudanças.
grandes mudanças, né? Nós temos a antiga aliança dando lugar à nova aliança. Você imagina o impacto que isso tem na cabeça de um judeu que está acostumado a seguir a lei de Moisés por toda a sua vida e de repente o véu é descortinado, né? Assim como aconteceu com Paulo, então Saulo, que as escamas caem dos olhos, as escamas caíram dos olhos dos judeus, eles passam a entender o que significavam as escrituras. Tudo aquilo já tinha sido escrito lá pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos profetas do Antigo Testamento, já tinha sido escrito por todos aqueles homens que passaram, mas a revelação completa só veio agora, com Cristo Jesus, né? Então, gente, era natural que algumas divergências aparecessem. Era natural. Inclusive, a gente viu lá no capítulo 6, uma das divergências que é relatada no livro de Atos, que é quando nós temos os judeus helenistas, que são aqueles judeus que nasceram fora de Israel, sentem que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado, e a gente viu que teve uma divergência. Então acontece o tempo todo. Divergência é algo normal, acontece na nossa vida, quando nós estamos entre amigos, quando nós estamos entre familiares, na igreja, porque as pessoas pensam de forma diferente. Então isso leva a algumas eventuais divergências, né? E aqui então a gente tem a primeira divergência realmente grande, de grande impacto, relatada no capítulo de Atos. E ela foi tão grande que precisou de um concílio para ser resolvido. Um concílio que é, na verdade, uma assembleia eclesiástica para que essa divergência fosse resolvida, né? Qual que era o tema dessa divergência? Alguém se atreve a escrever aí nos comentários? Gente, a primeira divergência, grande divergência, tratava da forma como alguém seria salvo. A forma como alguém alcançaria a salvação. Isso está no capítulo 15, início, então vamos ler para a gente ir seguindo a palavra de Deus, tá? Capítulo 15, versículo 1 fala assim, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não poderei salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Vamos lá, gente. O judeu foi um povo escolhido por Deus. Deus faz uma aliança com Abraão. E aquela nação agora, ela é separada das demais. Ela tem as suas próprias ordenanças, a sua própria lei, que eles cumprem ou tentam cumprir à risca. Rituais, a purificação que eles faziam. E eles estão observando isso há séculos, muitos séculos, né? Inclusive, há basicamente aí 1500 anos, aproximadamente. Era muito tempo, né? Aí você imagina, agora, de uma hora para outra, a salvação não vem mais pelas obras da lei. A salvação vem pela fé em Jesus. Aliás, ela vem somente pela fé em Jesus, né? Então isso não era uma coisa que era facilmente assimilada por um judeu. Muitos judeus tiveram uma certa dificuldade, principalmente os judeus que eram da seita dos fariseus, porque alguns fariseus se convertem ao cristianismo. Então esses judeus que se convertem ao cristianismo, eles têm muita resistência ainda, eles estão numa fase de transição, gente, tudo é muito novo para eles. Então eles têm uma certa resistência a entender que agora a salvação é somente pela fé em Jesus, porque eles observavam aquela lei o tempo todo. Então eles sobem de Jerusalém até Antioquia da Síria, e eles falam para aquele povo lá de Antioquia da Síria, que para eles serem salvos, eles deveriam também se circuncidar. Detalhe, né? Primeiro detalhe, eu mostrei o mapa para vocês. Esse é o mapa, esse aqui que é o mapa que tá melhor para vocês verem, ó. Antioquia tá aqui, Jerusalém tá por aqui, ó. Antioquia tá ao norte. Por que eles falam subiram a Jerusalém? Tá estranho, né? Ou desceram Antioquia, ó. Como é que você quer descer? É descer porque Jerusalém está a cerca de 750 metros de altitude em relação ao nível do mar e Antioquia está cerca de 100 metros. Então, Jerusalém era uma cidade muito elevada em termos de altitude. Então, sempre você vai ver, eles subiram a Jerusalém. Tem relação não com o norte ou sul, mas tem relação com a altitude da cidade, tá? Então, eles descem de Jerusalém até lá, para falar justamente essa questão. E Antioquia é uma cidade muito importante. Aquela altura, Antioquia
era a cidade mais importante fora de Jerusalém. Era a principal cidade cristã envolvendo os gentios. Era a maior cidade gentílica convertida ao cristianismo, né? Então eles vão até lá e agora eles começam a pregar, a falar que a salvação é resultado de fé em Jesus mais circuncisão. Eles acrescentaram um elemento, aliás, que vai contra aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando naquela cidade. Porque Paulo e Barnabé pregaram lá naquela cidade. Barnabé passou muito tempo ali. Depois ele chama Paulo, eles ficam um tempo lá, saem para a viagem missionária, voltam então ali. Então, Paulo e Barnabé não aceitam isso calados. Eles sabem que isso não está de acordo com a vontade do Senhor, com aquilo que Jesus ensinou. E eles então entram em um conflito. A palavra fala aqui, que eles tiveram, não pequena discussão e contenda, eles tiveram uma grande discussão envolvendo então essa questão. Deve circuncidar? Não deve circuncidar? Aliás, eu acho que você já deve saber, a circuncisão foi uma aliança estabelecida lá atrás por Deus, né, com quem? Com Abraão. Então Deus vira para Abraão, fala que dele viria uma grande nação, um grande povo, e aí a aliança que Deus faz com eles era justamente, o símbolo dessa aliança era justamente a circuncisão, que era um corte no prepúcio, no órgão reprodutor masculino. E aí, isso acontecia com os meninos ao 8º dia de vida. Ao 8º dia ia lá e cortava o prepúcio, e fazia fimose no menino, e claro, se o homem já fosse adulto, fazia com ele adulto mesmo. Se você tivesse um escravo que eles pegaram depois, fazendo um escravo adulto. Se um gentil quisesse se converter ao judaísmo, os prosélitos, como nós falamos, ele circuncidava também. Não dava para ser 8º dia de vida, claro, já era adulto. Fazia quando se convertesse, para se converter, inclusive, né, ao judaísmo. Então, isso que era a circuncisão. E esses judeus que observavam a lei de Moisés, provavelmente, não fala, a Bíblia não fala especificamente que os que subiram lá para cima eram da seita dos fariseus. Mas quando Paulo e Barnabé descem até Jerusalém, quem entra em contenda são justamente os que eram fariseus. Então a gente imagina que também eram judeus da seita farisaica que tinha subido lá e estava pregando, né, e estava ensinando aquilo que não estava em conformidade com o que Paulo e Barnabé estavam ensinando. Então o que acontece? Eles decidem dividir a igreja. É isso que acontece? Não, vamos fazer então a igreja dos gentios e uma igreja dos judeus. Aí vocês fazem o que vocês quiserem por aí, a gente faz o que quer por aqui. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Eles resolvem descer até Jerusalém, ou subir para Jerusalém, se a gente for usar o termo da palavra, 400 quilômetros de distância, mais ou menos, uns bons dias, né, de caminhada. Mesmo se você fosse no lombo de um jumento, de um cavalo, ia demorar um bom tempo. Se fosse a pé, então nem se fala, né? Mas eles decidem descer até lá para resolver essa questão, porque não era uma questão pouco relevante, era extremamente relevante. E aí a palavra fala que eles descem, então, pela região da Samaria e da Fenícia. A Fenícia, gente, eu não tenho aqui no meu mapa escrito da Fenícia, mas a Fenícia era uma região costeira, que se fosse hoje, vai pegar aí mais ou menos onde é o Líbano, tá? Fica ao norte de Jerusalém. A gente tinha naquela região, naquela época, a cidade de Tiro e Sidom, que ficavam ali. Uma cidade que era formada basicamente por pessoas que eram pagãs, né? Que se convertem depois, né? Quando ouvem a palavra. E Samaria, nós já sabemos, é um povo dividido, um povo misturado. Ali não era nem 100% gentil, não era nem 100% judeu. E quando eles escutam o relato de Paulo e Barnabé sobre toda a obra que Deus fez por meio da vida deles nas viagens, claro, eles ficam muito animados, porque eles veem que a porta do evangelho estava sendo aberta, escancarada para os gentios. Então ali vai Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos até Jerusalém, igreja mãe, onde estavam reunidos os 11 apóstolos. Detalhe, por que eu estou falando dos 11 apóstolos? Por que eu não estou falando dos 12? Ah, é porque Judas se matou? Não estou falando porque Judas se matou, porque nós vimos que logo depois Judas é substituído. Quem entra no lugar dele? Matias entra no lugar dele. Então nós já tínhamos um 12º apóstolo. Por que eu falo que os 11 apóstolos estavam lá em Jerusalém? Quem está faltando nessa história aí? Nós já vimos isso aqui na nossa live, acho que é umas 3 lives atrás. Tiago, irmão do apóstolo João,
foi martirizado por Herodes. Então, a essa altura, quando nós temos essa descida deles até Jerusalém, ou subida deles para Jerusalém, Tiago já não estava mais ali, já tinha sido martirizado, tá? Beleza, então eles descem até Jerusalém, passam pela Fenícia, passam por Samaria e chegam lá em Jerusalém, né? E aí, quando eles chegam em Jerusalém, nós temos o relato aqui a partir do versículo 4, que eu vou ler para vocês. Só procurar aqui. Vamos lá. E quando chegaram a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aonde? Na viagem missionária, né? Na primeira viagem. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, ou seja, fariseus que tinham se convertido ao cristianismo, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, mesmo esses gentios aceitando Cristo, eles precisam se circuncidar e guardar a lei. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Ou seja, os apóstolos e os anciãos, aqui ancião é a ideia dos presbíteros. Nós tínhamos, inclusive, 7 presbíteros que foram eleitos. Vocês lembram dessa história? Lá no capítulo 6, mais ou menos, de 4 a 6 ali, que são eleitos 7 presbíteros. Eles se reúnem, então, para decidir, para deliberar esse assunto. Então, gente, eles fazem uma assembleia justamente para trazer os argumentos, quais são os argumentos que pesam a favor de circuncidar, quais são os que pesam contra, e aí vamos tomar a decisão final, porque a igreja não pode ficar dividida, não pode uma parte falar uma coisa, outra parte falar outra. Esse aqui é conhecido como o Concílio de Jerusalém. Então, se você ouvir falar, o Concílio de Jerusalém é justamente Atos 15 que está sendo citado, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. E havendo grande contenda, versículo 7, levantou-se Pedro e disse, então, Pedrão é o primeiro a trazer os argumentos, tá? O que Pedro fala? Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. A gente sabe que Paulo é o apóstolo que é levantado para evangelizar os gentios. Mas você vai lembrar que lá atrás, a primeira vez que um apóstolo leva a palavra para um gentio é Pedro. Para quem que leva? Para Cornélio e sua casa. Né? Um centurião romano que ouve a palavra de Deus por meio justamente do apóstolo Pedro. Então ele vira e fala, ó, eu tenho autoridade para falar aqui, porque eu fui escolhido por Deus, eu fui o primeiro apóstolo escolhido por Deus para abrir a porta do evangelho para os gentios. Então ele fala dessa forma, ele fala, ó, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, ou seja, deu testemunho lá para Cornélio, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que nós seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, gente, depois dele falar, eu tenho autoridade, eu fui o primeiro apóstolo escolhido para pregar para os gentios, aí ele começa a dar os outros argumentos. Olha, quando eu fui lá para Cornélio, o Senhor fez descer o Espírito Santo sobre eles, sobre os gentios, da mesma forma que fez descer sobre nós, judeus, lá em Pentecostes. Não teve diferença, tanto que aquele povo lá chegou a falar em línguas estranhas. Depois você lê o relato, eles falam línguas estranhas, igual aconteceu no capítulo 2 de Atos, lá no dia de Pentecostes, quando 3.000 se convertem de uma vez. E aí ele fala, né? Por que Deus fez isso se aquele povo nem tinha circuncidado? Porque o Senhor sonda o coração. E o Senhor sabia que a fé de Cornélio, da sua família, era uma fé genuína. Então ele fez descer o Espírito Santo sobre eles. Então, se Deus não fez distinção nenhuma entre aqueles gentios e os judeus, por que agora a gente vai impor que eles observem as leis, os rituais e tudo aquilo que nem a gente conseguiu cumprir à risca? Por que a gente vai fazer isso com eles? Né? Aí a conclusão de Paulo, ou de Pedro, está lá no versículo 11, que fala o seguinte, ó, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Ou seja, nem os gentios e nem os judeus vão ser salvos por observar as leis. Nós vamos ser salvos pela fé em Jesus. Olha a mudança, né,
de entendimento em relação ao que eles pensavam na Antiga Aliança. Olha que coisa preciosa. Então Pedro está falando ali, gente, nem nós seremos salvos por observar a lei, imagina aquele povo ali. Então, vamos deixar disso. Aí depois que Pedro fala, é a vez de quem falar? Paulo e Barnabé. Barnabé e Paulo se levantam e começam a falar tudo aquilo que eles viram também, que eles testemunharam na sua viagem missionária, de como a porta foi aberta aos gentios, como os gentios se converteram, como eles também receberam o Espírito Santo, como foi feito sinal, como foi feito prodígio. Então eles vão e eles falam como a obra do Senhor foi feita, como a salvação chegou para aquele povo. Então eles vão e eles assinam embaixo aquilo que Pedro tinha falado. Depois que eles falam, é a vez de Tiago falar. Aí alguém pode pensar aqui, Tiago não tinha morrido? Você não falou agora há pouco que Tiago morreu? Tiago, apóstolo, morreu. Mas Tiago, irmão de Jesus, estava muito vivo e, inclusive, ele era o líder da igreja em Jerusalém. Tá? O mais aceito, inclusive, é que depois que Jesus morre e ressuscita, Tiago, seu irmão, filho de Maria, né, porque Maria teve Jesus, nascimento virginal, mas depois ela e José tiveram filhos. Tá? É o que nós acreditamos. Tá? E aí, Tiago se converte depois que Jesus é assunto aos céus. Esse é o que é um entendimento da grande maioria, tá? dos teólogos. Tá? E aí Tiago passa a assumir esse papel de líder da igreja lá em Jerusalém. Ele assume um papel muito proeminente. Então Tiago é o último a falar. E, gente, o Tiago, ele tem uma sabedoria muito grande. Vamos ver o que ele fala. Tá? Lembrando, nós estamos no capítulo 15, para quem chegou depois do início da live, nós estamos no capítulo 15 de Atos. Vou ler agora o versículo 12, Concílio de Jerusalém. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo se eles calado, eles, o povo que estava ouvindo, né, os outros apóstolos e os anciãos, ou seja, os presbíteros, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão, quem é Simão? Pedro, né? Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para seu nome. Para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Ou seja, Tiago, ele teve muita sabedoria. Porque sempre que nós temos uma divergência, nós temos de buscar a solução aonde, gente? Na palavra. Pedro usou da autoridade dele. O Senhor me levantou, me levou para lá. Então eu estou falando pela minha experiência pessoal. O Senhor fez tudo aquilo ali. Depois, Paulo e Barnabé fazem a mesma coisa. E agora Tiago vai e arremata falando o seguinte: isso aí que Pedro, Paulo e Barnabé falaram, está na Bíblia, está nas Escrituras. Deus já tinha falado, e aí eles citam uma passagem que está lá no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 9, versículo 11, que é quando fala que depois voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Quando ele fala retificarei o tabernáculo de Davi, Amós lá atrás, ele está falando do trono, da linhagem de Davi. A linhagem de Davi tinha sido interrompida com a queda do Reino do Sul. Nós falamos sobre isso quando nós vimos o panorama do Antigo Testamento. Nós vimos o reino dividido. Então Israel se divide depois que Salomão morre e seu filho Roboão assume. Israel se divide, Jeroboão assume o reino do norte, Roboão assume o reino do sul, Roboão filho de Salomão. E aí o reino do norte começa a cair em muito pecado, é tomado pelos assírios. Algumas décadas depois, né, cerca de 150, 200 anos depois, o reino do sul, que não aprende com o reino do norte, continua cometendo os mesmos pecados e eles são levados pela Babilônia. A partir daí, o reino de Davi, a linhagem de Davi, ela é arrancada do trono. A linhagem de Davi não fica mais reinando, porque depois dos babilônicos vêm os medo-persas. Nós lembra da história lá de Daniel, Dário, Ciro, tudo mais. Depois eles voltam, né, rei Xerxes, eles voltam depois, são autorizados a voltar para Jerusalém. Nós temos três
três grandes migrações de volta, né, lá para Jerusalém. Nós temos Zorobabel, nós temos Esdras, nós temos Neemias, eles voltam para lá, mas eles ainda estão sob o jugo dos medo-persas. Depois os gregos assumem com Alexandre o Grande. Depois nós vemos que os romanos assumem o poder. E nesse tempo todo, gente, a casa de Israel não está mais lá. Aí o que acontece? Amós está falando aqui justamente essa passagem, que a linhagem de Davi seria que ele voltaria a reedificar a linhagem de Davi. Por quem que ele reedificaria? Justamente por Jesus. Jesus que é da linhagem do rei Davi. Então Jesus aqui viria e por meio dessa reedificação do tabernáculo de Davi, que estava caído, olha o que o profeta Amós fala, ó, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então ele fala que por meio de Jesus, todas as nações iriam alcançar ao Senhor. Tá? Ou seja, os judeus, eles não eram um fim em si mesmo. Eles eram um meio para um fim. O Senhor escolhe os judeus não para que eles apenas fossem salvos, mas que por meio deles todas as nações se convertessem ao Senhor. Todas as nações. Tá? Bom, gente. Depois que Tiago traz esse argumento fortíssimo, agora que ele trouxe o argumento da Bíblia, gente, não tem o que falar, né? A palavra de Deus falou, está falado. Tiago prossegue. Então, meus irmãos, eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Essa parte é muito interessante e ela acaba sendo mal interpretada também. Então, vamos ver aqui o que Tiago está querendo falar com essa passagem. Ele basicamente falou, então, que a palavra já profetizava, né? Que os gentios se converteriam. Mas olha só, gente. Gentio e judeu não se tornaria duas igrejas diferentes. Eles passariam a fazer parte da mesma igreja. Tá? Dois povos muito diferentes. Muito diferentes. Mas eles agora teriam de aprender a conviver em harmonia, que é o que o Senhor ensina. Como é que eles poderiam fazer isso se eles eram tão diferentes? O que Tiago está falando aqui é o seguinte: para os judeus, que eles são mais legalistas, eu vou propor que eles não imponham essas barreiras para os gentios, exigindo a circuncisão. Porque o nosso Senhor não exigiu isso. O Senhor já está falando, já está mostrando que isso não é exigido. A circuncisão é feita onde? No coração. Então, para os judeus, você vai parar de impor aos gentios aquilo que o Senhor não impôs. Agora, para você, gentio, eu também vou fazer algumas exigências. Lembra que os judeus, eles são mais sensíveis. Eles têm muito tempo que eles seguem essas normas. Então é difícil para ele aceitar assim com tanta facilidade tudo aquilo que vocês fazem. Então, olha só, quando vocês estiverem no meio dos judeus, gentios, vocês evitem alguns comportamentos que vão escandalizá-los. É isso que Tiago está falando aqui. Porque os gentios, gente, os judeus, desculpa, eles tinham problema com muitas coisas que os gentios faziam. Mas essas 4 coisas em particular, isso era um calo no pé deles, era uma pedra no sapato daqueles judeus. Que coisas eram essas? Abster era ter comunhão com a contaminação dos ídolos. Então era para abster disso. Se abstenham da contaminação dos ídolos. O que é isso? Naquela época, muitos pagãos, eles iam para altares idólatras, altares a falsos deuses, e eles matavam animais ali, eles levavam aquele animal morto, aquela carne, lá para próximo dos templos pagãos, e eles vendiam aquela carne lá. Então, se alguém comprasse e comesse ali, estava tendo comunhão justamente com a carne que foi sacrificada para ídolos. Então, estava tendo parte com ídolos. Então, o que ele está falando é o seguinte, ó, não comam essa carne, não tenham comunhão, tá? Se tiver com um judeu, não coma. Próximo, se abstenha do sangue. Por quê? Porque o judeu tinha um rigor muito grande em relação a isso. Porque lá em Levítico, falava que a vida da carne está no sangue. Então, ó, gentio,
não coma o sangue, não coma o sangue do animal, tá? Além disso, se abstenha da carne sufocada. O que é a carne sufocada? Quando o judeu ia matar um animal para comer, ele degolava o animal, para deixar o animal sangrar todo, para sair todo o sangue, né? E ele comeu o animal sem o sangue. Já o gentio, que não tinha esse entendimento como judeu, o que ele fazia? Ele muitas vezes matava por sufocamento. E quando matava por sufocamento, o animal continuava com todo o sangue no corpo quando ele era morto. Então, ele está falando o seguinte, ó, você não vai comer o sangue, não vai comer o animal que foi morto por sufocamento, porque ele vai ter sangue também. Tá? E além disso, você vai se abster da fornicação. Gente, a fornicação era algo muito comum naquela época. Práticas sexuais, e principalmente porque naquela época tinha algo chamado prostituição cultual. Existiam templos pagãos, naqueles templos tinham sacerdotes, prostitutas cultuais e prostitutos cultuais, que eram pessoas que realizavam atos sexuais em consagração àqueles deuses. A gente viu que isso aconteceu muito com os filisteus. Os filisteus? Se não me falha a memória, os filisteus faziam isso. Eles tinham as divindades dele. Por exemplo, né? Baal. Baal era a divindade filisteia que estava muito associada à fertilidade, estava associada à agricultura, chuva. Então a forma deles tentarem agradar Baal para que ele desse uma colheita grande, desse muita chuva, muita semente, era justamente pelo ato sexual, porque você tem a questão o simbolismo de você lançar a semente. O sêmen é a semente do homem. Então tinha isso também. Então naquela época tinha muita prostituição cultural. Então o que ele está falando é o seguinte, ó, você vai fugir da contaminação sexual, principalmente a contaminação sexual, que é praticada, né, em razão, que tem relação com o culto. Agora veja bem, gente, dessas 4 práticas aqui, é claro, óbvio, que essas práticas sexuais, elas não podem ser praticadas nunca por ninguém. Elas não, é pecado. Agora as outras 3, elas realmente, elas não tinham a ver com salvação, tinham a ver com boa convivência entre judeus e gentios. Então, gentio, você sabe que o judeu ele é mais chatinho ainda, ele ainda está muito preso naquelas normas. Então, pela comunhão, não faça isso se você estiver com ele, tá? Então, se a gente for trazer para o nosso dia, gente, ó, você está aí com o irmão adventista, não faça um camarão para ele comer. Não tem por que fazer isso, gente. Tanto é que lá em 1 Coríntios 10, 25, o próprio Paulo vira e ele fala o seguinte, olha só, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, lembra que eu falei que no açougue vendia carne que foi consagrada a ídolo? Se você for comprar no açougue, nem pergunta de onde veio, porque se ela foi consagrada a ídolo, você não está nem sabendo. Então, pela consciência, isso não vai afetar em nada, porque é tudo de Deus. E aí quando você for comer, você ora a Deus, o Senhor está consagrado a ti, em nome de Jesus, coma tranquilamente, tá? Paulo fala isso depois também. O que ele fala? Eu me fiz fraco para com fraco, eu me fiz forte para com forte. Gente, não quer dizer, eu pequei com quem pecava. Não é isso não, tem gente que desvirtua essa passagem. Fala, não tem problema. Eu fui pra balada com quem é da balada, para converter os da balada. Eu fui pra boate, bebi até para converter os que se alcoolizam. Gente, não é isso que Paulo está falando, não. Isso é desvirtuar a palavra de Deus. Ele está falando o seguinte, ó. Quando eu estava com o judeu ele é rigoroso com algumas coisas. Que não é pecado, é questão de consciência, mas o judeu ele é rigoroso com isso. Então eu respeitava e eu também não comia aquelas coisas, para não escandalizar o judeu. Porque eu sei que isso para mim não é pecado. Mas para o judeu, isso é algo que é complicado, então eu não vou fazer, eu não vou ofendê-lo. Agora, se eu estou no meio do gentio, e o gentio não tem problema com comer de tudo, eu vou comer de tudo também. Porque eu sei que isso não é pecado. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Qual que é a base de tudo? O amor. O amor. Eu não vou escandalizar o meu irmão. Então se aquilo ali para o meu irmão é pecado, tem até uma passagem que fala, né? Se guarda dia, se não guarda dia, é questão de consciência nesse caso. Né? Olha aqui também, ó. 1 Coríntios 10, 28 e 29. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não coma, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência, porque a terra é do Senhor e toda a plenitude. Digo, porém, a consciência não tua,
mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então, a minha liberdade, se eu não me incomodo, eu não tenho problema. Se o Senhor não me incomoda, claro que a gente sabe que a palavra é muito clara quanto a certos pecados. Quanto a isso, não existe assim, não, por exemplo, moralidade sexual, homossexualismo, idolatria. Nós sabemos que a palavra de Deus é frontalmente contra. Então, se alguém está cometendo, está em pecado. A fofoca, o orgulho, tudo isso é pecado. A falsa testemunha. Mas, por exemplo, guardar os dias, guardar as festas, não é. Nós sabemos que aquilo ali, existem normas no Antigo Testamento, por exemplo, as normas alimentares. Não comer porco, não comer animal com casco fendido, coisa assim. Gente, aquilo ali, essas normas, elas apontavam para Cristo Jesus. Elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Elas tinham uma finalidade no tempo, para apontar. Da mesma forma que, por exemplo, o judeu ele não comia aquilo ali, ele estava separado. Aí depois o Senhor vai e estende a salvação para todo mundo. Lembra daquela passagem? Que Pedro está lá na laje, tomando sol na laje, brincadeira, estava orando na laje, lá em Jope, e aí vem uma visão para ele, um êxtase dos sentidos, como a palavra fala, e ele vê um grande lençol, e no lençol tinha animais de todos os tipos, animais puros, impuros, e o Senhor fala, mata e come, Pedro. Ou seja, aquelas normas alimentares simbolizava a distinção, a separação do judeu, mas a partir de agora, o Senhor, não estou fazendo mais distinção entre judeu e gentil, Pedro. Então, aquela norma era uma norma finalística para aquele momento, tinha uma finalidade. Agora, não tem mais essa finalidade, porque acabou esse tempo de separação. Então, gente, é isso que ele está falando aqui. Para alguns, há liberdade, para outros não tem. Então, vai depender da consciência de cada um. Agora, quando é pecado, quando tem relação com normas morais, isso não tem como você falar, não, agora deixou de ser pecado. Porque o nosso Deus, ele é imutável. Nós estudamos os atributos de Deus, foi uma das primeiras coisas que nós estudamos há um ano atrás. Depois você pode pegar no YouTube, nós temos cerca de 15, 16 encontros em que falamos sobre os atributos de Deus. E nós vimos que Deus é imutável. Então aquilo que para Deus era uma ofensa, a natureza, o caráter de Deus, continua sendo uma ofensa hoje. Então essas leis morais são aquelas leis que têm relação com a natureza de Cristo, então não mudam. Então você não adulterar, não idolatrar, ou ter outros deuses, né? não roubar, não invejar, tudo isso tem relação com a moralidade de Deus. Então continua sendo pecado como era lá atrás. Mas aquelas normas que tinham relação, por exemplo, com vestimenta, com alimentação, tudo isso não tem relação com o caráter de Deus. Tem relação com a finalidade dela no tempo. Beleza? Entendeu? Então se você gosta muito de galinha ao molho pardo, pode comer, gente. Se a sua consciência não te incomoda, não é pecado, tá bom? Beleza? Fechamos isso aqui. Ficou claro para todo mundo? Porque isso é uma questão que causa muito problema hoje em dia, né? Tem muita gente que lê isso aqui e pensa, então até hoje eu não posso comer, até hoje não sei o quê. Não, nós sabemos que as normas alimentares elas foram derrubadas em Cristo Jesus, tá bom? Elas apontavam para Cristo e foram cumpridas em Cristo. Se o Senhor pedir para alguém, entre Deus e aquela pessoa, porque o Senhor pode pedir. Eu conheço várias pessoas que não comem porco porque o Senhor pediu para essas pessoas. Até o momento da vida delas, elas comiam porco. Depois o Senhor falou, olha, eu quero que você deixe de comer porco, porque a partir de agora, eu tenho um mistério com você. Então, a partir de agora, você não vai mais comer. E aí a pessoa deixa de comer. Beleza? Bom, o que eles fazem então? Todo mundo se convence com esses argumentos. Beleza, então vamos mandar essa carta. Concordaram com a posição de Tiago. Vamos mandar a carta para a igreja de Antioquia, lá da Síria. Com essas recomendações, as 4 recomendações, vamos falar que não tem problema, não vai circuncidar, pode deixar do jeito que está aí, né? Vocês entenderam? E aí, eles mandam lá para Antioquia da Síria, juntamente com Barnabé e com Paulo, eles mandam Judas e Silas, tá? Esse Judas não era Judas que morreu não, tá, gente? É outro Judas, que é citado, se não me engano, só é citado aqui, inclusive. E aí eles mandam para Antioquia, juntamente com a carta, para validar aquilo que estava sendo falado. Para falar o seguinte, isso aqui que está sendo escrito realmente é o que foi decidido lá atrás. Ninguém inventou, ninguém reescreveu no meio do caminho, não. Tá? Tô pensando outra coisa aqui, só um parênteses, a gente já está chegando ao fim, tá, gente? Olha só, mais um argumento muito forte que pesa contra aquela ideia de que Pedro era o primeiro papa. Olha isso aqui. Pedro era o líder dos apóstolos? Sim, ele assumiu a liderança dos apóstolos. A gente vê que ele assumiu um papel proeminente entre os apóstolos. Mas, gente, Pedro expôs os seus argumentos da mesma forma que Paulo, que Barnabé e que Tiago expôs.
E eles decidiram coletivamente, era assim que a igreja decidia, não era Pedro que tinha a palavra final, não. Ah, eu sou o Papa, agora eu que decido, o que eu falei é lei, eu sou a voz inerrante. Gente, isso é um absurdo, isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Inclusive, olha que interessante, lá na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas 2, olha o que Paulo fala aqui, ó, versículos 11 a 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque Pedro era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Pedro se foi retirando, ele se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, temendo que os judeus iam falar, olha, ele está convivendo ali com os gentios. Então Pedro se apartou. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, até Barnabé, que tinha um pensamento parecido com Paulo, viu que Pedro deixou de ter comunhão com os gentios e também se afastou um pouquinho, temendo o que os judeus iam falar. Mas quando eu, Paulo, vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, ou seja, se você agora está comendo, não está mais observando as leis, porque você sabe que a salvação vem pela fé somente, e não como judeus, por que você está obrigando os gentios a viverem como judeus? Olha isso aqui, gente, que forte. Pedro foi repreendido por Paulo. Se Pedro fosse o Papa, ele não estaria sendo repreendido por Paulo. Porque o Papa, em tese, não erra, né? A voz dele é a voz de Deus. Pois é, olha isso aqui, né? E provavelmente essa passagem aqui de Gálatas 2, se você agora prestou atenção no que a gente falou, a gente consegue encaixar cronologicamente também, né? Ela provavelmente aconteceu entre o final da primeira viagem missionária de Paulo e o concílio de Jerusalém. Porque depois do concílio essa questão ficou superada. Todo mundo já estava sabendo que não tinha problema de circuncidar, não tinha problema do convívio, nada disso. Então provavelmente essa carta aos Gálatas acontece nesse meio termo. E é por isso que nós acreditamos, eu em particular acredito, eu sigo a linha que acredita que ela foi escrita depois da primeira viagem missionária, justamente para essas igrejas lá da Ásia Menor, né, são as igrejas da Galácia. Aqui nós temos Derbe, Listra, Icônio, essas igrejas. Tá? Bom, com isso a gente encerra o primeiro conflito, mas eu falei que nós tínhamos 2 conflitos nesse capítulo, né? O segundo é coisa meio rapidinho, então eu vou falar aqui em 3, 4 minutos a gente encerra. O segundo conflito do capítulo 15 era um conflito pessoal que envolvia Paulo, tá? Ele está lá a partir do versículo 35, que eu vou ler para você para ser mais rápido. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, depois que eles subiram, né, com a decisão lá da igreja de Jerusalém, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Barnabé, olha só, a gente tem que voltar para aquelas cidades, né, por onde nós passamos lá na primeira viagem missionária, a gente tem que voltar para ver como é que eles estão, para ver se eles estão fortalecidos. Já tinha tido um tempo desde que eles tinham voltado da primeira missão, né, então estava na hora de voltar. Aí o que acontece? Versículo 37. Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Então Barnabé vira: beleza, Paulo, vamos lá, vou chamar meu primo Marcos, que começou com a gente aquela viagem missionária, para ele ir com a gente também, tá? Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo virou e falou assim: você tá doido? Você tá maluco? Isso na linguagem dos dias de hoje, tá? Na minha linguagem. Barnabé, tu tá doidão, cara? Quando a gente fez a primeira viagem, quando a gente saiu de Antioquia, foi para Chipre, depois chegou aqui em Perge, João Marcos abandonou a gente, ele foi embora. Ele não quis saber de nada, deixou a gente e voltou para casa da mamãe. Você acha que eu vou levar esse cara comigo agora? A palavra fala: e tal contenda houve entre eles quem? Paulo e Barnabé, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para onde? Para Chipre. Justamente o lugar onde eles tinham passado juntos na primeira viagem missionária, né? E Paulo escolheu Silas. Quem era esse Silas? O que tinha subido com eles lá de Jerusalém, levando aquela carta da igreja de Jerusalém. Partiu, então, Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia. Então, gente, o que acontece? Ó? Barnabé e João Marcos vêm para cá, Paulo e Silas agora vêm para cá, ó, volta para as igrejas, mas agora passando pelo continente, subindo por aqui, que era uma rota mais rápida. É isso que aconteceu. Gente,
O primeiro conflito foi resolvido muito bem lá. O segundo conflito, infelizmente, não acabou bem. Eles se dividem, gente. Teve uma divisão lá. A gente vai ver depois lá na frente, quando Paulo estava preso, que ele fala assim, traz para mim aí, né? Em uma das cartas ele fala, olha, fala para João Marcos que ele é muito importante para mim. Ele reconhece que João Marcos era importante para a obra. Mas aqui eles têm uma contenda realmente, né? Então cada um vai para um canto e agora a gente vai começar a segunda viagem missionária. Mas esse não é tema para a nossa conversa de hoje, porque nós já estamos no avançar da hora. A gente vai deixar para a próxima conversa nossa, beleza? Que, inclusive, eu acho que não vai ser na semana que vem, tá, gente? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer a nossa live agora daqui 2 semanas. Fiquem atentos ao Instagram, que eu vou dar a notícia por lá. Provavelmente na própria quinta-feira eu mando aí um comentário, eu faço uma postagem no Stories, caso a gente não vá ter a nossa live. Caso vá ter, eu boto por aqui também, beleza? Feche seu olho aí. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe para nós. Muito obrigado pelos ensinamentos que nós temos colecionado. Tem sido um tempo muito precioso, muito rico a aprender do Senhor, conhecer da Tua palavra, meu Deus. Nós temos crescido na fé, meu Pai. Que a Tua palavra seja gravada no nosso coração, meu Deus. E que ela não se apague nunca, meu Pai, para que nós possamos cumprir e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Nós finalizamos aqui, então, o capítulo 15 de Atos. Nós estamos seguindo Atos num ritmo bem mais devagar do que nós estávamos vindo nos outros livros, mas é assim mesmo. O Espírito Santo vai direcionando e a gente vai obedecendo. E tem sido um tempo bem interessante, nós temos aprendido muito. Eu relembro a vocês que todas as nossas lives estão gravadas aqui no Instagram e estão gravadas lá no YouTube também. Vai lá no YouTube, assista. Se você for para lá, não deixa de se inscrever também, não deixa de curtir, marcar as pessoas conhecidas. Para todo mundo que estava aqui, beijo no coração, tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado e a gente se vê na próxima live, né?